A paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, uma igreja para você pertencer e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a ministração de hoje é sobre que eu vou te provar que você nasceu para reinar aqui nesta terra, ainda em vida. Amém? Que você ainda em vida tem que reinar nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Maravilhoso. Mas antes eu quero dar alguns recados. Recados da nossa igreja, que é da Igreja EJN Alphaville, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? E o que eu quero dar o recado é relacionado aos cultos. Os cultos que nós temos lá, na quarta-feira, agora os próximos cultos que terão serão na quarta-feira, que é às 15 horas e às 20 horas, e aos domingos também, vai ter culto às 9 horas. Inclusive, nesse fim de semana, né, o profeta Vinícius, ele vai vir aqui ministrar o culto no domingo, porque ele vai estar num evento aqui em São Paulo na sexta e no sábado, então ele vai ministrar também no domingo. Amém? Então, se você está sendo convidado para vir aos nossos cultos. Amém? E eu espero você lá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E agora vamos para a palavra, né? Vamos para a palavra do Senhor, que é uma palavra cheia de amor, cheia de ensinamento, cheia de instruções. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E a palavra diz assim, ó, que nós vamos ler hoje é Romanos 5,17, que diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. E o que essa palavra vem dizer aqui pra gente, ó? Que nessa terra reinou por muito tempo a morte através de Adão, porque foi ele que fez o pecado original. Amém? O primeiro pecado. Ele não soube lidar com o chamado de Deus. Amém? O que ele fez? Ele foi lá e pecou. Então, o que acontece? Ele governou nessa terra. Então, por isso que diz a palavra aqui, ó. Se pela transgressão de um só, no caso de Adão, a morte reinou por meio dele. Então, a morte nessa terra reinou por muito tempo, por conta de Adão. Adão que pecou. E por quê? Porque a gente não tinha acesso a Deus. Amém? Só através de alguns homens que eram escolhidos por Deus que poderia ter o acesso. Mas ninguém escutava o Senhor. Amém? Somente alguns, como Moisés, Jeremias, Elias, Samuel, né, que são os profetas. Enfim, somente eles escutavam o Senhor. Por quê? Por causa do pecado que aconteceu, que Adão quebrou a aliança com Deus. Amém? Então, e o que o Senhor fez? Qual foi o plano dele? Entregar Jesus. Amém? E ele nos trouxe Jesus, e Jesus, por meio dele, nós temos a graça e a dádiva da justiça. Amém? E o que é a justiça? Olha só, a justiça é a vida que você deveria ter. Isso que significa a justiça de Deus.
É a vida que você deveria ter. Você tem que viver aquilo que Deus tem para você, porque Deus é um Deus de abundância. Amém? Porque Jesus Cristo, ele veio para a terra para nos dar abundância e não para a gente ficar na escassez. E não é só escassez de dinheiro não, gente, é escassez também da palavra, escassez de Jesus, escassez de Deus. Amém? Não é só de dinheiro não que a gente vive de escassez. E nesse mundo vive uma escassez terrível de Deus. Amém? Uma escassez terrível de Deus. Então, portanto, pois recebemos a justiça de Deus, que é viver como deve ser. Ou seja, reinar em vida aqui nesta terra. Pois, a partir do momento que nascemos de novo, como disse Jesus a Nicodemos, lá na passagem em João 3, estamos debaixo de um novo governo. Entendeu? Quem é o nosso governo? O Senhor. Estamos aonde? No reino de Deus. Amém? E se nós estamos no reino de Deus, nós podemos governar. Aleluia. Governar debaixo de Deus. Amém? E, portanto, podemos e temos que governar nesta terra através do chamado que Deus nos deu. E qual que é esse chamado que você tem? Você sabe qual é o chamado? Então, o chamado que nós temos é: pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. Amém? Por isso que nós temos que pregar, seja lá onde for. E não precisa de um púlpito. Por exemplo, eu aqui estou pregando para você. E eu estou aqui na internet, estou na minha casa. Entende? A mesma coisa, você pode mandar uma mensagem, uma palavra para o seu amigo que está precisando, no WhatsApp, amém? No Instagram. Porque no tempo de hoje, né? Que nem a palavra de Jeremias, que o profeta Vinícius hoje pregou na oração. Se você não assistiu, você vai lá no meu status e no Facebook, que eu também já postei lá a oração. Ele falou o quê? Sobre a palavra de Jeremias, sobre o chamado de Jeremias. Amém? Assim como ele estava lá com Jeremias, ele está conosco nesse tempo, porque o tempo de Jeremias, ele era botar cara a cara lá para ir falar com as pessoas, então ele tinha medo. Por que ele tinha medo? Porque as pessoas não aceitavam a palavra, né? Eles não aceitavam o que eles faziam. Então, o que acontece? Eles tinham medo. Então, por isso que Deus falou para ele: você vai aonde eu falar para você ir e você vai fazer o que eu falar para você falar, porque as minhas palavras vão serem colocadas na sua boca. E onde você estiver, eu estarei contigo. É o que está escrito na palavra. Amém? E o tempo de hoje, no tempo que nós vivemos hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Só que o tempo de hoje é a internet, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, quem gosta do TikTok, o YouTube. Lança uma palavra do Senhor, eu tenho certeza que quem vai precisar vai agradecer muito. Amém? Ontem mesmo eu mandei uma palavra para um cliente meu do WhatsApp. E o que ele disse para mim: eu estava precisando muito dessa palavra, você não sabe como. Ora por mim. Eu, glória a Deus. Entendeu? Então eu uso os meus meios. Entendeu? Não perca a oportunidade, porque a gente tem que ter oportunidade. Se a gente tem que ter oportunidade, a gente tem que fazer. Amém? Isso são coisas que o Senhor manda a gente fazer. O Senhor manda mensagens para os seus clientes, porque os meus clientes não são só meus clientes, eles são também pessoas que também precisam, que têm sentimentos, que precisam de coisas, precisam de um amor, de uma atenção, de uma palavra do Senhor.
E a palavra do Senhor é muito aconchegante, é muito uma palavra de amor, uma palavra carinhosa, que quando você recebe, você guarda ela no seu coração. Amém? E você leva ela adiante para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, não perca as oportunidades, só aproveita. Se você tem um monte de pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, usa isso para alguma coisa, sabe? Por que Deus te deu tantas pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube? De repente você tem uma conta um canal no YouTube, amém? No Facebook. Para que Deus deu tudo isso aí para você? Para que Ele te deu tanta influência? Porque a gente tem que pensar que foi Deus que deu pra gente. A gente tem que reconhecer isso. Por quê? Para quê? Para que você pregue a palavra. É isso que nós temos que fazer. Amém? Então, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, que foi para isso que nós fomos chamados. Amém? E, porque assim, não é só se converter. Você se converte e você guarda as palavras para você. Não, você tem que se converter e pregar a palavra. E chamar as pessoas para conhecer Jesus. Amém? E qual a melhor forma? Entregando a palavra. Porque a própria pessoa... Eu fui assim. Eu fui convertida assim. Eu não fui numa igreja. Acho que eu já falei isso aqui. Eu não fui numa igreja para me converter. Eu era católica. E fui com a católica por 48 anos da minha vida. Amém? E desde quando eu nasci, cresci na igreja católica e fiquei nessa minha fase adulta. E quando e assim, só que o problema é que o Senhor, Ele me resgatou num momento difícil da minha vida. Um momento que eu tava numa depressão muito grande. Entendeu? E aí, através das canções, através de louvores, através da palavra, porque eu escutava, eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre a palavra de Deus, e aquilo entrava uma flecha no meu coração, sabe? Você tem que buscar a Jesus, entendeu? Mas como eu não tinha entendimento, eu voltava lá na igreja católica. Como eu não tinha entendimento até então, eu encontrar uma pessoa certa que começou a falar sobre ser evangélico, ser converter, não entendeu? Então, foi aí que eu me converti. E me converti e comecei a ler os Salmos, e comecei a me converter através da palavra. Entendeu? E foi através da palavra que o Senhor me buscou, que o Senhor me resgatou. Amém? Foi através da palavra. E lógico, essa pessoa a qual eu estava acompanhando anteriormente, né? Ele também, né? Falou a oração pra gente declarar, né? Que nós queremos ser salvos, né? Mas também foi através dos Salmos, que inclusive ele mesmo falou, leia os Salmos. Amém? Leia os Salmos, que ali você vai encontrar o verdadeiro amor do Senhor na sua vida. E foi realmente isso que aconteceu. Então, por isso que eu digo, pregar o evangelho é a nossa missão. Amém? E você tem que encontrar isso em você. E é por isso que o Senhor diz que a gente tem que reinar. E qual é o nosso reino? Nosso reino é isso. É pregar a palavra. É conhecer a palavra e falar a palavra para o seu próximo. Amém? Mesmo que você não lembre da palavra, vai lá ler na Bíblia. Sempre não precisa ficar, às vezes, andando com a Bíblia. Mas tem um celular. Hoje em dia tem Bíblia no celular. Então você não lembra toda a passagem, você vai lá, procura no Google qual que é a passagem e procura na Bíblia. E fala pro seu irmão. E aí o seu irmão vai ficar muito feliz, porque você está dando uma palavra para ele. Amém? Então não precisa, porque você não precisa estar lá no púlpito para você entregar a palavra. Não, é na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, na fila do ônibus, na fila do açougue, na fila do mercado. Aquela pessoa que te der a oportunidade,
você já fala. Amém? E também aqui no Instagram, no YouTube. Amém? E vai falando. Glória a Deus. Não tenha vergonha do Senhor. Porque nós não temos que ter vergonha dele. Nós temos que ter compaixão. Porque ele morreu por nós. Amém? Ele morreu por nós. Ele não passou vergonha quando ele morreu por nós. E olha que ele foi bem destruído. Ele foi humilhado diante das pessoas e não passou vergonha. E por que nós temos vergonha de falar a sua palavra, de falar de Jesus para as pessoas? Amém? Então, eu deixo essa palavra aqui para você, porque nós temos que ter a oportunidade, porque quando nós reinamos aqui, encontramos o verdadeiro reino de Deus, que é governar sobre abaixo de Deus. Amém? Aqui nesta terra, enquanto nós estamos em vida, nós temos que governar debaixo de Deus, porque Jesus, ele reina através de nós aqui. Amém? Porque, pois quando reinamos aqui na terra em vida, Jesus reina através de nós. Amém? Então, é por isso que nós temos que reinar. Glória a Deus. E se você é convertido, você tem que reinar, porque só reina quem nasce de novo. Amém? Assim como Jesus já falou aqui na sua palavra, lá em João 3. Aproveita e lê a passagem, que você vai entender. Que lá o Senhor Jesus diz que só entrará no reino de Deus quem nascer de novo. Amém? Então, nós temos que nascer de novo. E nascer de novo não significa entrar no ventre da mãe de novo e nascer de novo. Não. Nascer de novo é nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E sermos batizados nas águas. Amém? Isso é nascer de novo. Glória a Deus. Então fica essa palavra para você. E eu espero que você venha ler as passagens que eu citei aqui, para que você sinta realmente o verdadeiro amor do Senhor. E que venha, e você que é cristão, que já é convertido, compartilhe as palavras do Senhor. Amém? E você também que não é convertido, começa a ler a palavra, que você vai se converter através da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque assim, eu me converti através da palavra. E eu, como sempre fui muito uma pessoa que, através da família, sempre fui uma pessoa que tinha um receio, né, de ir nas igrejas, tinha resistência de ir nas igrejas. Então, eu pedi ao Senhor que eu ia me converter através dali. Porém, eu pedi ao Senhor que eu não quero ser enganada. E eu quero que Ele me mostre uma igreja, a igreja certa para mim, a igreja que eu vou florescer. E foi o que Ele fez. Amém? É longe? É, mas eu tô muito feliz aonde eu tô. Glória a Deus, aleluia. Eu não consigo ir muitas vezes, mas às vezes que eu consigo, eu aproveito até o último. Amém? Glória a Deus, aleluia. E vamos aqui para uma oração, para que você venha entender que o Senhor tem que fazer parte da sua vida. Amém? Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer experiências com essas pessoas, Senhor. Que Ele venha entender as palavras que o Senhor colocou na minha boca para que eu possa falar para essa pessoa. Amém? Eu tenho certeza que essa pessoa vai sentir. Essa pessoa que está assistindo agora, que vai assistir depois, que daqui não sei quanto tempo vai assistir também. Amém? O que importa é que um dia ela vai assistir e ela vai sentir no coração que ela precisa estar com o Senhor. Ela precisa reinar aqui nessa terra, ainda em vida, em nome de Jesus. E que ela venha a ser uma nova pessoa, venha a ser transformada através do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E também oro, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, que o Senhor coloque na vida dessas pessoas a saúde, que as pessoas tenham muita saúde em nome do Senhor Jesus. É o meu desejo que você venha a ter muita saúde,
no nome do Senhor Jesus. Que você também largue de vícios, que o Senhor não quer que você tenha vícios, que o Senhor quer que você seja uma pessoa limpa, limpa de coração, limpa em todos os sentidos, amém? Para que não haja limitação para ter o acesso a Deus, porque muitas coisas, muitos pecados que nós temos, acaba a gente não chegando a ter acesso ao Senhor. Por mais que sejamos convertidos, muitas pessoas se convertem, mas não conseguem se libertar dos vícios. Mas eles vão se libertar em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E Ele vai colocar você nos verdes pastos verdejantes. Amém? E lá você vai estar em águas tranquilas. Glória a Deus. E esse vício vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? É isso que eu desejo do meu coração. E também as pessoas que precisam de uma saúde emocional. Senhor, meu Deus, livra essas pessoas do inimigo, que ele fica perturbando a cabeça dessas pessoas, em nome de Jesus. Se liberta de tudo, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora todo esse mal que esse inimigo está causando na sua cabeça, no seu cérebro, que ele está jogando setas inflamadas em você, setas onde está colocando você em situações difíceis e você está tentando sair, não consegue. Em nome do Senhor Jesus, mas você vai sair em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode ter certeza que você vai sair. Amém? Isso vai cair por terra. O inimigo vai embora agora da sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que a paz esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Fica com Deus.